Agora às 7 horas e 24 minutos. Boa noite para você. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos. A gente começa o RJ de hoje, RJ2 de hoje, falando que um temporal está caindo agora em vários pontos do Rio e da região metropolitana. E a gente está recebendo, né, Ana Paula, muitos vídeos com ruas alagadas, principalmente na Baixada. Vamos ver alguns? Isso, vamos dar uma olhadinha então. Nova Iguaçu aí. Aí na tela para vocês, olha, essa daqui é uma pedreira que fica atrás de um shopping ali, perto de uma universidade, em frente a essa universidade, então vocês vão vendo ali, já tinha o trabalho também de algumas pessoas tentando sair ali daquele estacionamento, normalmente quando chove tem um vale ali em cima, Elter, e aí a água escoa e forma essa cachoeira, mas foi muita água por ali, tá? Nós tivemos 131 milímetros de chuva em 3 horas em Nova Iguaçu. As imagens são impressionantes. Nova Iguaçu está no nível 5 de alerta, que vai até o 6. A gente tem uma outra imagem que também impressiona bastante, é essa aí, é da Avenida Abílio Augusto Távora, que fica bem ali na altura da Universidade Iguaçu, que é a UNIG. Isso, a força da correnteza vai formando ondas e arrasta tudo que encontra pela frente. Como eu falei, a universidade é pertinho daquele shopping ali. Essa aqui isso, é a mesma região. Essa aqui é a avenida principal e tá tudo desse jeito, olha, embaixo d'água. É impressionante as pessoas tentando mesmo. Passar. E a força da água, aliás, se você estiver numa região assim, não tente passar, fique num lugar seguro, porque é extremamente perigoso. A gente tem imagens também do Top Shopping, ainda em Nova Iguaçu. Muita água começou a cair do teto por causa do temporal. Aí o shopping disse que por conta do volume de água, uma das conexões de água pluvial se desprendeu do teto. A área está isolada, mas o espaço funciona normalmente nesse momento. Mas olha só quanta água vai caindo ali dentro. Nova Iguaçu, que a gente relembra, sofreu muito com o temporal de ontem, né? Essas imagens também são de lá. A correnteza foi tão forte, olha só, levantou o asfalto, levantou parte do asfalto, e essa é exatamente a Avenida Abílio Augusto de Távora que a gente mostrou agora há pouco, que é perto da UNIG, né? Isso. E aí tá tudo assim desse jeito, as ruas próximas, os bairros próximos ali da região, os moradores sofrendo muito, lembrando que hoje nós tivemos então mais de 100 milímetros em 3 horas e ontem nós tivemos Isso também... Só em Nova Iguaçu. Isso só em Nova Iguaçu. Nós tivemos ontem 63 milímetros e mesmo assim um pouco mais baixo, mas numa escala de tempo muito menor, o que acabou atrapalhando ainda mais para os moradores. Porque esse temporal de hoje já pegou o solo completamente encharcado, e isso faz toda a diferença, né? Olha, gente, um alerta de temporal foi emitido agora há pouco em Duque de Caxias, tá? O aviso da Defesa Civil é para risco severo de inundação em todo o município. A orientação é para todo mundo evitar a circulação em áreas próximas de rios. Pelas imagens que a gente tem aí, já dá para ver ruas alagadas, Ana Paula. Pois é, lá em Caxias também, olha, toda a Baixada Fluminense, mas agora na tela para você, Caxias. E Xerém, ali também, distrito de Duque de Caxias, tem imagem de lá também. Vários terrenos, ruas alagadas. A gente tem imagem de uma casa, olha só como é que ficou, na altura do quilômetro 51. Uma família correu para levantar os móveis, para tentar ali minimizar os prejuízos. No fim da tarde, a água estava, olha, a centímetros de invadir a sala. Olha isso. E as pessoas tentando levantar os móveis para salvar o que dava ali para salvar naquele momento, né? Alagamento também em São João de Meriti. Olha essa rua aí, ficou completamente inundada. Olha, os motoristas colocaram os carros nas calçadas. A gente vai vendo ali que muita rua simplesmente não dá para passar. São João de Meriti, que está no estágio 4 de alerta, a Defesa Civil também emitiu alerta para essa região, não só para São João de Meriti, mas para outras cidades aqui da região metropolitana, tá? A gente vai vendo aqui agora Belfor Roxo. As ruas já estão alagadas situação também, né? Muito parecida. Vários moradores ficaram humilhados em comércio, dentro de casa. Em 12 horas choveu muito também. Olha, a Defesa Civil mandou aviso para o pessoal de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belfor Roxo, Mesquita, São Gonçalo, Angra dos Reis, Petrópolis e Niterói. Em Duque de Caxias, São João, Mangaratiba e Petrópolis, 13 sirenes foram mobilizadas. Olha, a chuva foi muito intensa também, né? Aliás, a Baixada Fluminense sofreu como um todo.
foi muito intensa também em Mesquita. Esse aí é o bairro Correia. O alagamento causou também uma correnteza impressionante, muito forte a água. Nossa, a gente vai vendo ali que a força da água também foi registrada por moradores de outros pontos da cidade. A gente vai vendo que não é só num bairro, não foi uma chuva isolada. Isso começou, Elter, por volta de 2 da tarde. Os núcleos de chuva foram ficando mais intensos, pegando toda essa região. E atingiu, pelo menos por enquanto, principalmente a Baixada Fluminense. Isso, e em 13 cidades com sirenes acionadas, segundo a Defesa Civil do Estado. Pois é, e o governo do estado também emitiu um alerta para todo o Rio por conta dessas chuvas intensas. Os municípios mais impactados foram, exatamente como a Ana Paula estava falando, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belfor Roxo e na Serra Petrópolis. Em Rio das Ostras, as rajadas de vento interromperam inclusive energia elétrica e telefonia no município por 1 hora. A orientação, mais uma vez, é que a população acompanhe os alertas oficiais e, em caso de emergência, liga para onde, Ana Paula? O número 199 da Defesa Civil Municipal ou 193, que é do Corpo de Bombeiros, porque a previsão do tempo permanece. Em alguns momentos, essa chuva ela pode diminuir, mas durante toda a madrugada, a previsão é a seguinte: chuva de moderada a muito forte, tá? Então ela pode vir a qualquer momento. Olha, aqui no Rio também choveu em vários bairros, a cidade está em estágio 2 de alerta. Vamos fazer um giro pelas câmeras, começando pela Avenida Brasil? Isso, vamos dar uma olhadinha agora. Olha, Avenida Brasil, a gente vai vendo ali, tá chovendo. Isso, já tá chovendo, os motoristas vão diminuindo bastante a velocidade. A gente vai vendo aqui em direção ao centro da cidade na pista da direita, já com alguns pontos de alagamento dependendo da região. Nesse trecho aqui, a gente vai vendo somente chuva forte. Agora eu chamo imagens do Catete, Rua do Catete com Pedro Américo, que já está totalmente alagado. Isso sempre acontece por lá. Eu quero chamar a atenção que na última hora o Catete, o bairro, teve um registro de 30 milímetros de chuva, só que foi em 1 hora. Como ficou concentrada, o resultado é esse aqui, ó. A gente tem uma outra câmera ainda no Catete, esquina com a Silveira Martins, também com muita água. Agora sim, correnteza também. Olha a moto tentando passar ali. Vários carros. Pois é, vários pontos ali do bairro sofrendo com esses problemas. A gente sabe que ali, infelizmente, é recorrente essa situação, mas quero chamar a atenção para essa questão, né? Foram 30 milímetros num tempo muito curto, o que provoca alagamento. Agora, Presidente Vargas, na altura da Praça da República, a chuva já diminuiu ali no entorno do Sambódromo, né, Ana Paula? Isso, mas a gente vai vendo o trânsito já complicado ali no entorno, principalmente ali no cantinho, porque já teve algum fechamento por causa do desfile hoje das campeãs. Quero lembrar, quem vai para o Sambódromo hoje, leva uma capa de chuva, porque permanece essa previsão. Agora é a Praça da Apoteose, com trânsito bastante forte ali, na 31 de março, né? Na 31 de março a gente vai vendo chovendo. Tá chovendo na cidade toda. Tem bolsões d'água aí. Aqui não tem. Agora a câmera da Praça da Bandeira nós temos? Vamos lá. A câmera da Praça da Bandeira para mostrar como é que está a situação por lá. Acesso ao Sambódromo, a gente vai vendo ali. Na Praça da Bandeira tá tudo tranquilo por enquanto, né? Tá fluindo, mas lembrando então, além das interdições, pistas molhadas, atenção motorista. Hoje a gente já falou, né, que tem o desfile das campeãs, as pessoas estão se deslocando para o Sambódromo nesse momento. Ali na região, no entorno do Sambódromo, a situação é tranquila agora. Isso, vamos para lá então, para o Centro de Operações. A Mariana Queiroz está monitorando a situação da chuva agora na cidade do Rio. Oi Mariana, boa noite. Boa noite. Boa noite, Elter. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos. Exatamente, como vocês estão dizendo, a gente fala ao vivo do Centro de Operações aqui na região central da cidade. Por aqui, a chuva deu uma trégua, a pancada de chuva mais forte já aconteceu e agora chove bem fraco nessa região central da cidade. Para a gente trazer um panorama em relação a toda a cidade, nesse momento são 20 bolsões d'água, alguns pontos ainda de alagamento, e a gente lembra que o Rio de Janeiro segue em estágio 2. A cidade está em estágio 2 desde ontem, com a pancada de chuva forte de ontem, que aconteceu por volta de 6 horas da tarde. Para a gente falar sobre os maiores acumulados de chuva, a gente cita aqui o bairro de Anchieta, na zona norte do Rio. Inclusive, a gente tem um vídeo para mostrar da correnteza que se formou ali. Ali o acumulado de chuva 64 milímetros. A gente ainda tem fortes registros em Campo Grande, Tijuca, Alto da Boa Vista e o bairro também da Saúde.
Bom, a gente ainda tem previsão de pancada de chuva ao longo de toda a noite, por isso a atenção, os alertas emitidos pela Prefeitura e também pelo Governo do Estado. 7 sirenes foram acionadas em 3 comunidades diferentes no Borel e também no Andaraí. A gente vai dar um giro agora pelas câmeras daqui, vocês já estavam mostrando aí um pouquinho do estúdio, mas só para a gente complementar um pouquinho mais, a gente tem uma primeira câmera mostrando a região ali do aterro, ainda com bastante alagamento, porque choveu muito forte nessa região central aqui da cidade mais cedo. Logo abaixo a gente também tem Marechal Hermes, que até melhorou, viu? Alguns minutos atrás o bolsão da água ali, um ponto de alagamento estava bem maior. E o que a gente percebe aqui no radar é que esses núcleos de chuva estão se deslocando lentamente para a região do oceano e alguns pequenos núcleos ao redor do município aqui do Rio de Janeiro. É claro que a gente vai seguir de perto, acompanhando e monitorando tudo. Eu volto com vocês, Elter e Ana Paula. Obrigado, Mariana Queiroz. E agora a gente chama a Mariana Bispo, que está em Laranjeiras, para mostrar como é que está a situação por lá. Oi, Mariana, boa noite. Boa noite para você. Boa noite, Elter. Boa noite, Ana Paula. Boa noite para todo mundo que está com a gente. A nossa equipe estava indo para o Sambódromo, como vocês disseram, hoje tem desfile das campeãs a partir das 10 horas da noite, mas nos chamou a atenção a quantidade de água. Tinha vários bolsões d'água aqui na rua Pinheiro Machado, no sentido centro do Rio, no sentido túnel Santa Bárbara, que é justamente o trajeto para ir, para chegar ao Sambódromo, Marquês de Sapucaí. Nesse momento, os bolsões já estão se desfazendo, tá? A água escoa até bastante rápido, mas ainda há um trânsito aqui e ali, porque os carros estão com um pouco de cuidado, a chuva e tudo mais, então os motoristas eles ficam mais cautelosos, então o trânsito está um pouco lento no sentido túnel Santa Bárbara. Há um acúmulo de água aqui na rua Marquês de Pinedo, como vocês estão vendo, havia um bolsão de água bastante intenso aqui, um acúmulo bem grande, mas agora a água também está escoando, os motoristas estão passando com bastante tranquilidade, mas ainda com cautela, O trânsito, então, está um pouco mais lento do que o habitual. A gente lembra, então, que ainda tem previsão de chuva para hoje à noite. A nossa equipe pegou, a chuva ali por volta das 6h30, 6h35 da noite. Choveu bastante, por isso a gente parou aqui nesse ponto para mostrar para vocês a situação aqui na Zona Sul. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Mariana Bispo. Obrigado pelas informações. Ana Paula. Vamos lá, nós temos o alerta do INEA, que é para cheia em rios, que são rios importantes aqui da cidade. Vamos lá, Rio Pavuna está com iminência de transbordamento, próximo ali ao centro da Pavuna, Parque Juriti e Engenheiro Belfort. Isso segundo o INEA, tá? Também tem um alerta importante para o Rio Maracanã. Não chegou a transbordar, mas está perto disso. Então, temos que ter bastante atenção. A gente repete aquela orientação, para as pessoas evitarem áreas de risco e em local de alagamento não atravessar, não caminhar, Exatamente. Procurar um local seguro. Exatamente. E esse alerta dos rios é importante por isso, você que está em deslocamento para tentar evitar essas regiões. Tem os maiores acumulados até o momento, nas últimas 3 horas. Belfort Roxo com 131 milímetros, Angra dos Reis com 98 e Nilópolis com 80 milímetros. Vamos dar uma olhada como é que está a situação da chuva agora no radar meteorológico. Ele vai mostrando para a gente que os núcleos de chuva não diminuíram. Vocês São esses vendo, vermelhinhos, né? Tudo que está em vermelho e laranja significa que é uma pancada ainda mais forte de chuva. Então isso está acontecendo aqui próximo a Nova Friburgo, em partes aqui de Magé e Itaboraí. No Rio de Janeiro, boa parte desse núcleo mais forte está em cima do mar. Mas na cidade do Rio continua chovendo em vários pontos. Lembrando que, segundo a Defesa Civil do Estado, a previsão é de chuva forte, moderada a forte durante essa noite ainda e durante toda a madrugada para amanhã. Nós temos mais chuva do que hoje aconteceu em todo o sábado e a cidade do Rio de Janeiro, então, está no nível 2, a cidade de São João de Meriti está no nível 4 e lembrando que Nova Iguaçu está no nível 5, antes do nível mais grave de todos, tá? Então precisa ter bastante atenção e também com o volume dos rios, mas a gente vai dando toda a informação para você aqui. Tá certo, você volta daqui a pouco comigo para a gente ir atualizando essas informações. Com mais dados da chuva. Obrigado, Ana Paula. Vamos agora a outras notícias. Às 7h46, o RJ2 de volta falando do temporal que caiu agora no fim da tarde em vários pontos do Rio e da região metropolitana.
Uma das regiões mais atingidas foi exatamente Nova Iguaçu, que já tinha sofrido ontem, Ana Paula. Isso, a cidade está no estágio 5 de alerta, numa escala que vai até 6. Entre 5 e 6 da tarde, foram registrados 75 milímetros de chuva em apenas 1 hora. E por causa disso, a prefeitura instalou um gabinete de crise para coordenar as ações emergenciais por causa da chuva forte. O que eles me falaram agora? Sim. As equipes elas vão fazer os socorros, resgatar vítimas, ajudar na limpeza, fazer aquele apoio social para quem eventualmente ficar desabrigado, pelo menos nessa noite ou nos próximos dias. Eles estão vendo essa situação para depois, aí sim, ver como que fica a situação. Então, esse gabinete de crise atuando já agora. Certo. São João de Meriti, um outro município da Baixada, também foi muito afetada. A cidade está no estágio 4 de alerta. A gente vê imagens de lá com ruas completamente alagadas. Ainda na Baixada Fluminense, tá? Um outro município entrou em estágio avançado de alerta, Mesquita, atingindo o nível 4 de uma escala de 5. Belfor Roxo, Ana Paula, foi o município onde mais choveu, né? Em 12 horas foram quase 140 milímetros de chuva. Isso, a gente vê nas imagens várias ruas alagadas ali no município de Belfor Roxo, mas de uma maneira geral, a Baixada Fluminense foi muito castigada. Agora, Belfor Roxo, apesar de ter a maior quantidade de chuva, não parece ter sido tão afetada quanto Nova Iguaçu. Isso, por enquanto a informação que a gente recebeu é de muito alagamento por lá. Vamos voltar para o Centro de Operações da Prefeitura, que a Mariana Queiroz está monitorando a situação da chuva na cidade, Mariana. Lembrando, né, Mariana, que a cidade, segundo o Centro de Operações, já está em estágio 2 por causa dessa chuva. As informações com você. Exatamente. A cidade está em estágio 2, mas esse estágio a cidade entrou, segundo o pessoal aqui do Centro de Operações, desde a noite de ontem, por conta da chuva forte também que atingiu a cidade no fim da tarde, né? A gente vai fazer mais um giro agora pela cidade. A gente tem imagens para mostrar da Lapa, uma região com bastante alagamento também, esquina de Mendiçá com a Rua do Lavradio. Como vocês podem ver ali nas imagens, o motorista enfrentando ainda muita retenção, um ponto de alagamento significativo nessa região central do Rio de Janeiro. Em Campo Grande, na zona oeste da cidade, a gente também tem alagamento. A rua Camaípe está debaixo d'água. Um carro chegou a boiar também nesse alagamento. Os moradores contaram que a água também está entrando nas casas. Para a gente ter uma ideia melhor da cidade, da situação nesse momento, a gente vai conversar agora com o Thiago Curvelo, ele que é chefe executivo do Centro de Operações. Antes de tudo, obrigada pela entrevista aqui, Thiago. O que a gente pode falar da situação nesse momento na cidade do Rio de Janeiro? O pior já passou? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem, nos escutam. O pior já passou. O pior cenário de núcleos intensos com chuva muito forte já passou e já encontra-se no oceano. Agora nós temos ainda uma previsão, né, de chuva ocasionalmente, tá? Uma coisa pontual, uma chuva forte que ainda possa vir atingir a cidade. Mas a gente já está com a equipe mobilizada, já temos equipe na rua atuando nesses pontos de alagamentos que foram falados, do Catete, da parte central. Temos também no aterro do Flamengo uma equipe já atuando, que é uma área ali que hoje a gente está com a equipe da Sete Rio, Guarda Municipal, fazendo desvio para a Praia do Flamengo, e agora como a Rua do Catete, a gente já com a equipe, a água já baixou, a gente também já está conseguindo acessar pela Rua do Catete, as equipes já estão mobilizadas, a gente já vem falando com os subprefeitos, tá, com o LURB, todos nesses demais locais. Para a gente terminar rapidinho, orientação para quem está se deslocando para a área central da cidade, hoje tem desfile na Sapucaí. Então, peço a atenção de todos, evitem áreas alagadas, estamos com as equipes mobilizadas, já estamos devolvendo à cidade a normalidade, o maior impacto a gente já está atuando. Então, mais uma vez, peço que evitem as áreas alagadas, acompanhem as redes sociais, acompanhem as informações do Centro de Operações para que possam se manter informados e evitar cair numa área dessa. Obrigada, Thiago, pela entrevista. É claro que a gente vai seguir aqui de perto, monitorando e acompanhando toda a situação no estado do Rio de Janeiro. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Mariana. O Thiago falou que o núcleo de chuva que estava em cima do rio, ele já foi para o oceano, mas no entorno da região metropolitana, não. Não, pois é, e aí fica a preocupação, porque as cidades da Baixada continuam recebendo muita chuva, existe essa previsão pontual para a capital podendo acontecer, é aquela chuva que pode dar
uma apertada durante a noite e madrugada. E aí eu vou mostrando para vocês aqui, esse aqui é o risco de alagamento. Laranjinha quer dizer que está moderado, em vermelho alto. A gente tem uma parte importante aqui na região do Rio de Janeiro, região serrana, muito alto é o risco aqui de alagamentos, e para o restante do estado é laranja e vermelho. É uma situação complicada quando a gente vê o mapa desse jeito, viu? Chama bastante atenção. Para deslizamento também, a gente tem uma outra informação que o mapa está mais em amarelinho. Isso pode acontecer, a preocupação maior para quem está em área de encostas. Lembrando que as sirenes já foram acionadas em 13 cidades aqui do estado, a maior parte delas na Baixada Fluminense. E permanece, então, a situação aqui de risco de chuva muito forte, como a gente já viu acontecendo. Região serrana ainda pode ser a parte mais afetada nesse momento, mas todo o estado do Rio de Janeiro com essa condição. Lembrando aqui que Baixada, cada vez que a gente vai se aproximando aqui da região serrana, aí as cidades dessa parte aqui do estado do Rio de Janeiro vão sofrer, infelizmente, mais essas consequências, tá? Qual a situação para os próximos dias? Vamos lá, vou mostrando para vocês aqui que o mês de fevereiro vai se despedindo com chuva. Para amanhã nós temos um volume de chuva um pouco maior do que hoje, são 40 milímetros previstos, a temperatura ela diminui um pouquinho, tá? Teremos 31 graus. Vai ficar mais ou menos assim durante toda a semana, mas eu quero chamar a atenção para o volume de chuva. Segundo os meteorologistas, essa noite e a próxima madrugada ainda podemos ter pancadas de chuva mais fortes, e durante o domingo essa chuva pode acontecer a qualquer momento. Reforço, atenção muito importante para a região serrana, tá? E atenção também aqui para a cidade do Rio de Janeiro, onde já tivemos alagamentos, assim como na Baixada Fluminense. Com essa chuva de agora, as equipes terão muito trabalho, assim como os moradores. Solo encharcado, a possibilidade de problemas é cada vez maior. Nosso RJ2 termina por aqui. Boa noite para você. Boa noite.